Olá! Sabe aquilo que parece impossível de você alcançar na sua vida? Vai cair por terra hoje. Hoje eu vou te mostrar como transformar o impossível em impossível assim, ó. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro, 1 ano em 12 semanas. Vamos lá? Oi, Lu! Oi, Letícia! Oi, Camilinha! Sejam bem-vindas, meninas! Vamos lá? Aqui nós vamos para o capítulo 12, o sistema de execução. E ele diz o seguinte: o plano de 12 semanas vai te ajudar a atuar no melhor da sua performance a cada dia. Ou seja, com ele você vai ter mais clareza, mais foco e mais urgência para você fazer agora. Quando você tem um plano, é claro que você vai ter que de forma clara o que você precisa fazer. E aí você vai ter mais foco, porque você já sabe o que você precisa fazer. Você não vai ficar se perdendo e fazendo tudo que aparecer. E também você vai ter mais urgência, ou seja, eu já sei o que eu preciso fazer e eu preciso fazer ele agora, tá? Porque eu sei que cada dia e cada semana vai fazer diferença. Então, isso que vai te ajudar esse plano. Ou seja, você vai aprender a agir agora e parar de adiar as coisas, parar de procrastinar, tá bom? E aqui ele vai falar que tem 3 princípios que determinam a eficiência e o sucesso de uma pessoa, tá? Quais são esses princípios? 1, responsabilidade. O que é o princípio da responsabilidade? Ou seja, eu assumo 100% da responsabilidade sobre aquilo que eu preciso fazer para chegar onde eu desejo. Ou seja, eu assumo 100% da minha responsabilidade nas ações que eu preciso fazer para chegar lá. E também assumo 100% da responsabilidade pelos resultados que acontecem na minha vida. Ou seja, eu assumo pelos resultados que eu tenho hoje, ou seja, tudo que eu fiz antes me fez chegar até aqui. A responsabilidade foi minha. Fui eu que não mudei. E eu assumo a responsabilidade de mudar essas ações para alcançar aquilo que eu desejo no futuro, tá? Então, essas duas coisas. Sempre aqui nessa questão da responsabilidade, gente, é zero vitimismo, zero reclamação. Ou seja, eu errei, eu falhei, agora eu vou fazer melhor. Como que eu posso melhorar? Então, se você errou, como que você pode melhorar de agora para frente? Como que você pode fazer essa ação diferente? Tá? Não, eu tô acertando. Tá bom. Como que eu posso melhorar ainda mais de agora pra frente? Isso é responsabilidade. Segundo princípio, compromisso. O que é o compromisso? É você fazer aquilo que você prometeu pra si mesma que você ia fazer, tá? Então, o compromisso é você fazer. A responsabilidade é você assumir e dizer, não, eu vou fazer, essa responsabilidade é minha. O compromisso é você literalmente executar, você fazer, mesmo que você não tenha motivação, tá? Que é o terceiro princípio? Excelência a cada momento. O que é esse princípio? É você dar o seu melhor a cada momento. Cada momento que você estiver executando, você sempre vai dar o seu melhor. O seu melhor naquele momento. Às vezes vai ter dia que aquele nosso melhor tá um pouquinho abaixo do de ontem. Mas é natural. Amanhã você pega força e faz de novo. Faz melhor ainda, tá bom? Aqui, gente, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Se você tem um sonho, presta bem atenção, você tem um sonho, mas você não tem plano. Então você executa de qualquer jeito, de acordo com o que vai chegando, você tá apagando fogo, você tá apagando incêndio o tempo todo. Então se você tem um sonho, não tem plano e tá executando sem parar, qual que é o resultado disso? Exaustão, cansaço profundo, fracasso. Por quê? Você faz demais e tem pouco resultado. Então, isso é o que acontece quando você fala assim, nossa, mas eu trabalho sem parar e não tem resultado, não vejo as coisas acontecer na minha vida. É porque você não tem um plano. Você tem o sonho, você tá fazendo tudo de qualquer jeito e aí você se sente dessa forma. Agora, se você tem um sonho, você tem um plano, mas você não tem ação, ou seja, você não executa aquela ação, aquele plano, é um sonho impossível. Concorda comigo? Você tem tudo na mente. Você tem o sonho, você tem o plano, mas você não coloca ele em prática. Então, é um sonho impossível, você não vai conseguir realizar ele. Agora, esse é o cenário perfeito. Você tem um sonho, você tem um plano e você executa ele regularmente, diariamente, perfeitamente. Ou seja, é isso aqui, o plano de 12 semanas. Então, você tem o sonho, você tem o plano e você executa. O que acontece? Sucesso. Com certeza você vai ter sucesso nas suas ações. Com certeza você vai ter vitória nas suas ações, tá?
Agora ele vai falar sobre o ciclo emocional da mudança. Isso aqui é muito importante para você. Ele diz o seguinte: para implementar o plano de 12 semanas, requer mudança e elas são desconfortáveis. Você precisa entender o processo emocional pelo qual você vai passar durante a mudança para que isso, ou seja, para que esse processo emocional não tire o seu foco, não faça você desistir. Você vai passar por uma montanha russa de emoções. Então, nesse processo de transformação da sua vida, de mudanças, você vai passar por uma montanha russa de emoções. Gente, isso aqui é natural. Isso aqui já foi estudado por alguns psicólogos e, inclusive, aqui pelos autores, determinando que qualquer mudança, independente da área que você decida fazer, qualquer mudança você vai passar por esse ciclo emocional. Pode ser na área de relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser na família, independente do que você escolher, você vai passar por esse ciclo. Então ele diz, é importante que você conheça como funciona esse ciclo para você não desistir, para aquilo não sabotar você, porque as emoções vão vir, tá? Positivas e negativas. E ele diz, há 5 fases pelas quais as pessoas passam emocionalmente quando mudam o seu comportamento. Quando fazem mudanças na sua vida. E aqui ele começa. Primeira fase, qual que é a primeira fase? É o otimismo desinformado. O que é o otimismo desinformado? É a fase mais empolgante. Nós imaginamos todos os benefícios e não passamos por nenhum dos prejuízos ainda. Ou seja, você só está na expectativa alta de, nossa, como a minha vida vai ser incrível, uau, vai ser maravilhosa. Então aqui você está traçando o plano, as estratégias para você alcançar aquilo que deseja. Você não passou ainda pelo desafio, tá? Então ele diz, você só vê o lado bom da mudança e nada de ruim. Essa etapa é divertida, você está pensando em ideias e estratégias para alcançar aquilo que deseja. Infelizmente, essa fase não dura muito tempo. E aí você vai para a fase 2. Qual que é a fase 2? Essa fase é o pessimismo informado. O que é essa fase do pessimismo informado? É quando você começa a viver os problemas e os desafios daquele sonho. Porque tudo, qualquer mudança, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você vai começar a viver problemas, desafios no dia a dia. Daquilo que você quer mudar, porque antes você fazia de um jeito, agora você vai fazer de outro, tá? E aí ele diz, nesse ponto, você não tem recompensas imediatas. Você começa a se perguntar se realmente vale a pena todo o esforço. E começa a buscar motivos para deixar isso de lado. Tá? Então aqui ele diz, o que significa isso? Ou seja, você começa a se perguntar se vale a pena todo o esforço. Por quê? Você começa a perceber que você está ficando mais cansada. Por quê? Você está tendo várias atividades. Não está sobrando tempo para você, não está sobrando dinheiro, porque você está tendo que investir naquilo que você deseja. E aí você começa a falar, gente, será que vale a pena mesmo? Todo esse esforço? Será que vale a pena eu estar cansada desse jeito? Eu gastar esse tanto de dinheiro? Eu não ter tempo para nada? Então, nessa fase, é o momento que você começa a se perguntar, opa, peraí. E aí você começa a arrumar desculpa para tentar desistir daquele lugar. E o que é importante que você entenda? Toda fase de mudança, eu preciso que você reconheça que toda fase de mudança, ela vai ser desconfortável. Isso é natural do processo, isso faz parte do processo. Quando você entende isso, fica mais fácil você seguir. Você olhar e falar assim, não, isso aqui faz parte, daqui um pouco eu saio disso aqui. É só questão de tempo, eu saio dessa fase. E aí, daqui a pouco, começa a melhorar, tá? Aí, ele diz o seguinte, mas calma, se você acha que as coisas ainda não podem piorar mais, elas podem, elas vão ficar piores. Ele diz, vem a terceira fase. Essa fase, gente, é a fase mais difícil do processo, é a mais desafiante. Se você passar pela terceira fase, você passa por qualquer outra. Aí você já não desiste mais no processo. Quando você passa pela terceira fase, você não desiste mais do processo. Ele diz, essa fase é o vale do desespero. Esse é que chama essa etapa, tá? Essa fase é a mais difícil de todas, a mais crítica. Quando a maioria das pessoas desiste. Toda a dor da mudança é sentida e os benefícios parecem muito distantes. Há uma forma fácil e rápida de encerrar o desconforto. Qual que é essa forma? Voltar à rotina normal. Deixar aquilo que você começou a fazer e falar, não, realmente isso aqui tá dando muito trabalho. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ele diz que isso é o natural. Muitas pessoas fazem isso, tá? Então, o que acontece? Essa fase aqui, vocês vão ver que é quem separa, quem desiste de quem vence, tá? Quem tem resultados medíocres, quem se sente fracassado e quem tem resultados extraordinários. Essa fase é que muda tudo.
E aí ele diz, é justamente nessa etapa que ter uma visão atraente é fundamental. Ou seja, você precisa lembrar nessa etapa, você precisa lembrar do seu porquê. E você precisa conectar com o seu emocional. Você precisa ter uma visão muito atraente dos seus sonhos, daquilo que você deseja, e conectar tão forte com aquilo que você vai pensar tipo 2, 5, 10 vezes antes de você desistir daquele sonho. Por quê? Nessa fase aqui, o que é importante? Eu falo que uma coisa que é muito importante aqui é você olhar e falar assim, gente, eu não quero mais aquela vida de antes. Eu não quero viver mais aquelas coisas que eu vivia antes. E aí você tá tão agoniada pra você não voltar para aquele lugar onde você tava, que você vai fazer de tudo, você vai pagar o preço, você vai fazer de tudo, que mesmo que seja desconfortável, para você mudar aquela vida. Para você alcançar algo diferente. Porque você não quer mais aquilo que acontecia com você antes. Entende? E aqui ele dá até uns exemplos disso, tá? Por exemplo, ele diz, todo mundo na sua vida, em algum momento da sua vida, já passou por essa fase. De quê? De você passar por cima de tudo para você alcançar aquilo que você deseja. Ou seja, em algum momento você falou assim, nossa, eu não aguento, geralmente é assim, eu não aguento mais isso que eu tô vivendo, eu vou fazer o que for preciso, o que for necessário para eu mudar essa situação. Então tem gente que fala assim, é quando eu comprei meu primeiro carro, porque eu não aguentava mais andar a pé, eu não aguentava mais andar na chuva, eu não aguentava mais depender dos outros, andar de ônibus, e aí eu fiz o que eu precisava fazer para comprar esse carro, tá? Tem gente que vai falar assim, não, é o casamento. Meu sonho da vida era o casamento. Então eu fiz tudo que eu podia fazer para fazer esse casamento acontecer. A festa de casamento, por exemplo. Meu sonho é trabalhar nessa empresa. Então eu fiz tudo para chegar lá. Mesmo que eu trabalhasse em outra função, mesmo que eu tivesse que trabalhar de graça, mas eu fiz tudo para chegar nessa empresa. Entende? Então aqui ele diz, é isso que você precisa trazer para cá nesse momento do Vale do Desespero. Lembrar o seu porquê, se conectar com a importância disso. O quão vai fazer diferença quando você passar por essa fase difícil e alcançar aquilo que você deseja, tá? Aí aqui ele diz o seguinte, essa é a única forma de passar pelo Vale do Desespero rumo à próxima fase da mudança. Pronto, passou pelo Vale do Desespero, você vai para a quarta fase, a quarta etapa, é o otimismo informado. O que significa isso? Nessa etapa, suas ações começam a dar frutos e os desafios diminuem. Por quê? Quando a gente começa a ver resultado, gente, quando a gente começa a ver que a gente está tendo sucesso, que a gente está tendo vitórias, a gente passa a achar o desafio menor um pouco. Por quê? Tá tendo recompensa, tá? Então, aquele esforço que você tem tá sendo recompensado. E aí ele diz, por que isso acontece? Porque a rotina se ajusta e você começa a ganhar confiança. Ou seja, aquilo começa a fazer parte da sua rotina. Então você começa a ganhar confiança porque, opa, eu tô conseguindo fazer isso. Olha só, eu tô conseguindo fazer tão bem que eu tô tendo os resultados, eu tô colhendo os frutos. Então aquilo começa a ficar natural para você, tá? Aqui, qual que é a coisa mais importante que eu te falo nessa fase? Celebre as suas vitórias. Celebre as pequenas vitórias nessa fase. Por quê? Quando a gente celebra as vitórias, a gente está reforçando para o cérebro o nosso sucesso. Que eu dou conta. Opa, eu dei conta até aqui. Eu vou conseguir aquilo que eu desejo. Então, celebre as suas pequenas vitórias, porque isso vai te dar foco, determinação. Isso vai te motivar a continuar nessa disciplina que você tem, tá? Então, para você chegar até o final, porque ainda tem um passo para você chegar até onde você deseja. E aqui ele vai pro estágio final do ciclo. O que é o estágio final? Sucesso e realização. Nessa fase, na última fase, que é a de sucesso e realização, ele diz, as atitudes inicialmente desconfortáveis e complicadas se tornaram automáticas. Então, o que acontece? Quando torna automático, você sente que a sua capacidade de executar as coisas está muito melhor. Por quê? Quando eu faço no automático, é porque eu já sei fazer aquilo. Eu já tô, é muito fácil pra mim fazer aquilo. É tão fácil que já tá no automático. Eu não preciso nem pensar, eu não preciso nem raciocinar pra fazer aquela tarefa. Já virou a minha rotina e eu já faço no automático. Então eu já nem gasto energia mais com aquilo. Pra mim ficou fácil executar. E ele diz que além disso, você também aumenta a sua confiança. Porque você já sabe que você está conseguindo realizar. Aquilo que era difícil, que era complexo, agora você já consegue realizar naturalmente, com facilidade. Então, aumenta a sua confiança. Excelente, consegui aqui. Opa! Aí aqui ele diz, ao ter consciência desse ciclo, você tem menos chances
de se perder rumo diante aos desafios. Ou seja, quando você tem consciência disso, você não se perde diante das suas emoções. Você vai passar pela montanha russa de emoções, igual ele falou, tá? Então, quando você tem consciência disso, você fala, você respira e fala, calma, é só questão de tempo, eu só preciso continuar fazendo, eu só não posso parar, eu preciso continuar nesse lugar, tá? E aqui ele vai falar do sistema fechado. O que é o sistema fechado? Ele diz que esse plano de 12 semanas, ele vai criar uma trilha de passos que vai te permitir identificar quaisquer problemas para você corrigir em tempo hábil. Ou seja, eu começo a identificar onde eu estou falhando, o que está travando o processo, porque eu estou ali fazendo no dia a dia. Estou fazendo pouco, não é um sistema complexo. Porque quando o sistema é muito complexo, você não sabe onde que está travando. Você não sabe onde você está errando. Você não sabe onde está falhando. Você até pode descobrir, mas é muito mais difícil. Porque o sistema é muito complexo. E aqui ele diz, dessa forma, simples dessa forma, você vai começar a ver de imediato. Opa, isso aqui não está dando certo. Eu preciso trocar essa ação. Opa, pera aqui, isso aqui está travando o processo. Eu preciso trocar isso. Tá? Então ele diz, você vai começar a ver rapidamente o que não está dando certo e é possível você corrigir a tempo. Corrigir rápido, tá? E ele diz, é um sistema para melhoria contínua. Ou seja, aqui você vai ver que cada dia, cada semana importa, ou seja, é uma oportunidade para você alcançar aquilo que deseja. Então, ao invés de você ficar passando os dias, né? Vou só reproduzindo, não. Cada dia você vai falar assim, opa, peraí. Isso aqui tá legal? Posso continuar fazendo isso? Não, isso aqui não tá legal, eu preciso cortar. Então, cada dia vai ser uma oportunidade pra você falar, opa, como que amanhã eu posso melhorar ainda mais? Isso aqui deu certo, como que eu posso melhorar ainda mais? Isso aqui deu errado, como que eu posso corrigir rapidamente, tá? Então, ele fala que isso aqui fica bem mais fácil e realmente fica, tá? E aqui a gente vai pro capítulo 13, estabeleça a sua visão, a sua perspectiva. Mas antes eu quero falar com quem é novo por aqui. Se esse conteúdo está te apoiando de alguma forma, está te ajudando, eu peço que você também apoie esse canal. Então comece a me seguir, se inscreva no canal, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. Compartilhe também com alguém que precisa desse conteúdo. Quando a gente abençoa na vida dos outros, a gente recebe de forma multiplicada. E lembre também que nós temos o grupo exclusivo do Clube Diamante. Ele é gratuito, você não vai pagar nada para estar lá. É um grupo no WhatsApp e por lá eu mando todas as práticas, ou seja, para você não se perder no processo, tá? Eu mando todas as práticas e informações importantes. É só você se inscrever no link da bio ou no link da descrição desse vídeo. E aqui continuando, aqui ele vai contar a história de um executivo que ele passou por uma baixa financeira muito grande na empresa, que foi quando ele perdeu alguns clientes. Então ele passou por um processo ali muito difícil e ele tinha que, ou seja, levantar a empresa novamente. E aí em uma viagem ele começou a pensar, né? Ele estava nessa viagem e como ele estava pensando muito nos problemas que tinha acontecido, ou seja, a fase estava difícil, de repente ele falou, vou mudar meus pensamentos intencionalmente. Ao invés de eu ficar pensando nisso, eu vou começar a ver, olha só a família maravilhosa que eu tenho. Quantas pessoas dariam tudo para ter essa família maravilhosa? Olha só a possibilidade que eu tenho de viajar. Olha a minha conexão que eu tenho com Deus. Como que Deus é tão grandioso comigo. Olha onde Ele me permitiu chegar. Então ele começou a olhar essas coisas positivas, tá? E ele diz, olha a empresa que eu tenho, já vai fazer quase 50 anos e é uma empresa que ela está constantemente, ou seja, operando de forma rentável, tá? Então ele fala, em vez de contemplar as perdas, eu me concentrei no renascimento do que eu poderia fazer de agora para frente. Então o que ele fala aqui? Ao invés de eu ficar olhando para o passado, de eu ficar olhando para os problemas que ali eu não ia conseguir resolver nada, ou seja, eu não ia conseguir mudar o passado, ao invés de eu começar a ficar, focada naquilo que eu não posso mudar, naquele passado, o que eu comecei a fazer? Ele diz, concentre-se nas oportunidades. Ele começou a se concentrar nas oportunidades. O que eu posso fazer de agora para frente? Qual é a oportunidade que eu tenho para levantar essa empresa? Para renascer, fazer diferente agora para frente. E isso é em qualquer meta sua, tá? Ele diz, as tempestades de fogo, elas vão vir. Isso é fato. O que vai te ajudar a ir adiante é a sua visão. Você está conectado com aquela visão grandiosa que você tem, conectada emocionalmente e a sua fé de alcançar aquilo. E isso que vai mudar tudo o seu jogo. Então aqui, gente, o que acontece? O poder, aqui a gente vai falar do poder da visão atraente do seu sonho. Então quando você tem uma visão atraente, isso é muito poderoso para quê? Para criar movimento e progresso.
Porque quando você tem aquilo muito forte, você vai fazer qualquer coisa que for necessária para você alcançar aquilo. Então isso vai criar movimento e progresso, não vai te deixar ficar estagnada, parada. Vai criar uma energia emocional necessária para inspirar você a agir. Ela é uma força importante para você mover adiante. O quê? Essa energia, essa conexão emocional. As visões mais poderosas, elas se alinham com seus objetivos pessoais e profissionais. Normalmente a gente começa por exemplo, pelo objetivo do dinheiro, né? Porque às vezes é realmente a área que vai impactar em todas as outras. Mas ele diz, tudo bem, você pode começar pelo dinheiro, mas todas precisam estar conectadas. Precisa ter um motivo para você querer ganhar aquele dinheiro, tá? Tudo, de forma holística na sua vida. E aí ele diz, seu trabalho é apenas parte da sua vida. Não se chega a nada importante sem uma grande visão. Não adianta eu trazer uma visão focada apenas no trabalho. Então eu preciso ter uma grande visão do todo. Todas as realizações da humanidade foram primeiro imaginadas, para depois serem criadas. Por isso desafiamos você a sonhar grande. Deve ser tão grande para te deixar desconfortável, tá? Aqui, gente, inclusive, como que você vai fazer isso? Como que você vai alinhar os seus objetivos pessoais, a sua visão pessoal com os seus objetivos profissionais, com a sua visão profissional? Suponhamos que o seu objetivo é ganhar mais dinheiro. Ok, meu objetivo é ganhar mais dinheiro. Como que eu conecto com as outras áreas? Tá, a partir do momento que eu tiver mais dinheiro, como que vai ser a minha vida? Você precisa começar a pensar nisso. Nossa, eu vou ter muito mais tempo para aproveitar, para divertir, para estar com a família. Por quê? Eu vou ter dinheiro para pagar pessoas, ou seja, para delegar algumas tarefas para outras pessoas. Então eu vou ter mais tempo, vai me sobrar mais tempo. Porque hoje eu faço tudo, suponhamos, tá? Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder proporcionar viagens para minha família. Porque hoje a gente não tem esse momento de lazer. Hoje eles também não têm essa oportunidade. Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ajudar, por exemplo, meus filhos, meus sobrinhos na faculdade, suponhamos, tá? Então, ou seja, você precisa começar a ver como que esse dinheiro vai se conectar com as outras áreas. Porque isso precisa fazer sentido para você, tá? Como que eu vou poder ajudar mais na sociedade? Como que eu vou poder beneficiar mais pessoas quando eu começar a ganhar dinheiro? Ah, eu vou poder fazer um trabalho voluntário. Ajudar quem não tem dinheiro, às vezes de ter acesso ao meu produto, ao meu serviço. Eu vou poder ajudar outras pessoas. Então comece a conectar tudo. Ele diz que isso é importante para você conseguir o que você deseja. Aí aqui, gente, ele vai entrar no que é impossível, possível, provável e entregue. O que ele quer dizer aqui? Quando nós imaginamos um futuro significativamente maior do que aquilo que nós vivemos hoje, nós começamos a pensar que se trata de algo impossível para nós. O fato é que você não sabe como fazer. Por que você acha que é impossível, gente? Que ele responde. O fato é porque você não sabe como fazer aquilo, como chegar naquele lugar que você tanto deseja. Ou seja, você não conhece o caminho para chegar lá. Então, por isso que quando você olha para algo grandioso, você fala, gente, é impossível. Eu não sei como eu faço para chegar nesse lugar. Olha tudo que eu vivi até aqui, olha o que eu estou vivendo hoje. Como que da noite para o dia eu vou viver uma vida completamente diferente? Suponhamos que você está vivendo uma vida comum e quer viver uma vida de artista de Hollywood, por exemplo. Completamente diferente. Você fala, eu não sei como chegar lá. E ele diz, tudo é possível, tudo tem um caminho. E todas essas pessoas que chegaram lá passaram por um caminho. O negócio é que quando você olha e não sabe o que fazer, aquilo parece impossível para você. Parece muito distante, tá? E aí ele diz que é por isso que cria essa sensação de que aquilo é impossível. Se você pensa que alguma coisa é impossível, você nunca vai alcançar. Henry Ford, que revolucionou a indústria automobilística, disse: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Peraí que eu quero parar aqui para trazer uma reflexão para você. Olha aqui, se você pensa que algo é impossível, você nunca alcançará. Gente, se eu acho que aquilo é impossível, eu nem vou me dar ao trabalho de descobrir como que funciona para chegar lá. Eu nem vou me dar ao trabalho de fazer qualquer ação porque eu acho que aquilo é impossível. Então, você acha que eu vou me esforçar por algo que não pode acontecer? Por algo que é impossível de acontecer? Então, se você acha que você pode chegar lá, você vai tentar fazer tudo para chegar lá. Você vai descobrir como é que faz para você chegar lá. Mas se você acha que você não pode chegar lá, você não vai fazer nada para chegar lá. Entende como isso faz sentido para você? Essa reflexão aqui do livro?
nossa, pra mim eu falo assim, é virar uma chave dentro. Nossa, peraí, que tá mexendo aqui. Oi, Ana, Adriana. Bom dia, Adriana. Adoro quando você tá aqui. Eu também. Como o que você perguntou? Ou se perguntaram como? Só me esclarece aqui se há alguma dúvida ou se não, é só perguntar mesmo, tá? Aqui diz o seguinte, o primeiro passo para você alcançar os seus sonhos é mudar do pensamento impossível para o pensamento possível. O que seria de diferente para você e sua família se você alcançasse aquilo? Ou seja, é aquele exercício que a gente acabou de fazer do dinheiro. O que aconteceria para você e para sua família se aquilo fosse possível? Se isso acontecesse, a minha família seria isso. Eu faria isso com os meus filhos, com o meu marido, com as pessoas, com a comunidade, eu ajudaria mais na sociedade, enfim. Tá? A primeira pergunta é essa. Por quê? Para trazer clareza de como você vai se conectar com esse impossível. E aí depois ele diz, como eu poderia fazer para alcançar isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aliás, como eu poderia fazer para isso acontecer? Quais são os passos que eu preciso dar para isso acontecer? Tá? Então, primeiro, o que seria diferente na minha vida se isso acontecesse? E se conectar ao todo, tá? A visão geral. Como eu poderia fazer? Ok? Lembra, eu quero... Isso aqui, gente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu quero que você lembre, para você passar do impossível para o possível, às vezes você vai falar, nossa, eu preciso de um plano mirabolante, um plano gigantesco, complexo. Por quê? Aquilo que eu desejo alcançar é muito diferente do que eu vivo hoje. Então eu preciso de algo extraordinário em comum. Não, pelo amor de Deus, não vá por esse caminho. Porque quem entra nesse caminho paralisa e desiste. Porque quando é algo complexo demais, grande demais, difícil demais pra gente executar, a gente larga pra lá. A gente fala, realmente é impossível, não dá pra eu fazer isso aqui tudo. Não dá pra eu mexer nesse negócio. Então você desiste, você paralisa e deixa pra lá. E aquilo passa a ser realmente impossível pra você. Então como que você vai começar a mudar o impossível para o possível? Como que você começa a fazer isso? Me conte. Apenas uma ação que vai te levar mais próximo daquele lugar. Uma ação. Você vai deixar todo esse sistema complexo. Uma ação. Não tem como você falar não para uma ação. E aí você vai seguir essa ação por 12 semanas. Viu como que fica fácil? Simplesmente o que era impossível, agora eu faço uma ação durante 12 semanas, ela vai me trazer resultados, ela vai me trazer vitória, sucesso naquilo, daqui a pouco eu mudo para outra ação. Viu só? Então eu vou mudando de ação para ação. Cada vez que eu vou conquistando um degrau, eu vou passando para o outro. Olha como que isso fica mais simples. Como fica factível, fácil, né? Como isso te entusiasma, te estimula a seguir em frente. E ele diz, então você vai sair do impossível para o possível, até que você começa a entregar aquilo, tá? E ele diz, essa mudança acontece naturalmente conforme você começa a implementar as ações planejadas. Isso que a gente acabou de falar. Conforme você começa a implementar, essa mudança acontece. Você sai do impossível para o possível. Tá? Então, conforme você começa a implementar essas ações, você também começa a entregar resultados. Aí que tudo fica diferente. Quando você começa a ver vitórias e começa a ver resultados, começa a ver que você está mais perto daquele lugar, o que acontece? Ele diz aqui, surge em você um espírito poderoso, isso fortalece o seu espírito. Fortalece como, Evelyn? Com confiança, te dando mais confiança e determinação. Ou seja, eu consegui entregar até aqui. Analise isso aqui que eu tô te falando, veja essa visão aqui, veja essa visão, né? O que acontece? Eu consegui entregar até aqui. Eu consegui chegar mais perto um pouco. Então, aquilo se empodera dentro de mim. Aquilo gera uma confiança, uma determinação que o quê? A próxima ação eu vou conseguir também. A próxima ação eu vou conseguir entregar também, da mesma forma que eu tô entregando. E aí você se conecta com o quê? Com o momento de receber os resultados. Porque você está fazendo, está recebendo os resultados, tá? Então, o que é isso aqui? Nada mais é do que, ao começar a agir, o impossível se torna possível. Isso é básico, né, gente? Meninas, agora a gente vai finalizar por aqui e a gente continua depois. Nós vamos elaborar a sua perspectiva para o próximo vídeo, tá?
Vamos tirar uma carta? Isso, esse como eu poderia fazer. Uau, entendi. Não é, Adriana? Não fica tudo muito mais fácil? Gente, como que eu posso fazer? E quando você se pergunta como eu posso fazer, uma ação apenas. Olha como isso fica mais fácil. Como eu poderia chegar mais perto disso? Como eu posso alcançar isso? Ah, eu preciso hoje, suponhamos, fazer 30 minutos de exercício. Eu preciso hoje estudar 30 minutos daquele curso maravilhoso que vai me ajudar a trazer expertise e habilidade naquilo que eu desejo. Uma ação simples. Você vai fazer ela por 30 dias, por 12 semanas. Entende? Começa pequeno. Eu só preciso fazer ela essa semana. Agora eu preciso continuar ela semana que vem. Até você completar as 12 semanas. E você vai ver os resultados aparecer. Aquilo que você não sabia, de repente você passa a saber. Aquilo que você não tinha resultado, de repente você começa... Ou seja, aquilo, suponhamos, é caminhar 30 minutos por dia. Eu não tinha resultado, não tinha energia, não tinha disposição. Agora eu estou fazendo. Tem 3 meses que eu estou fazendo. Tem 12 semanas que eu faço diariamente, rigorosamente. Eu não conhecia isso. Mas eu fiz o curso durante 12 semanas, assisti a aula 30 minutos por dia, todos os dias durante 12 semanas. Agora eu já aprendi isso. Viu? Como você sai daquilo que é impossível para algo possível? Oráculo, qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber neste dia? O que elas precisam refletir? Qual é a mensagem? O que elas precisam trabalhar? Olha a mensagem de hoje, é uma inspiração. E se eu cair? Minha querida, e se você voar? Ou seja, você está com medo de conquistar o impossível? Aqui ele te faz uma pergunta. Que às vezes você fala assim, gente, mas e se eu fracassar? E se eu cair? E se não der certo? Ele te contrapõe aqui. Minha querida, e se você voar? E se você conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja? Reflita nisso, tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei que vocês estejam aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!